Começa agora na Guarabira FM. San de Corpo e Alma, com Rafael San. Você sabia que a forma como nós pensamos influi diretamente na forma como nós decidimos, na forma como nós agimos, na forma como nós escolhemos parcerias, projetos, como nós formatamos nossos sonhos, nossas metas? O pensamento tem uma influência muito grande na nossa vida. A forma como nós pensamos define muito sobre quem nós somos. Vamos falar sobre isso? Fica comigo nesse episódio San de Corpo e Alma. Eu me chamo Rafael San, sou estudante de psicologia e radialista com mais de 20 anos de experiência. Vamos nos comunicar sobre o ser humano na sua complexidade no nosso episódio de hoje. Fica aí. Comece o dia San de Corpo e Alma, olhando o ser humano nas dimensões bio, psicossocial e espiritual, de segunda a sexta, 5:45 da manhã, com Rafael San. Antes eu gostaria de compartilhar com você a mensagem que recebi de Dona Marluce. Ela reside no município de Alagoa Grande, ouvinte nossa. Sim, acompanha a nossa programação. Aliás, toda essa região está conectada com a gente de alguma maneira. E achei muito bonita a mensagem que ela mandou. Veja se faz sentido para você. Sua presença é um presente para o mundo. Você é único, só há um igual a você. Ei, eu concordo com o que ela acabou de me mandar. E acho que você também concorda. Você é único, não é repetido. Você não é igual a ninguém. Já observou isso? Que privilégio! Sua vida pode ser o que você quiser que ela seja. Nós sabemos que em muitas situações, sim, é a nossa decisão, é a nossa escolha de hoje que influi amanhã. Mais uma. Viva os dias apenas um de cada vez. Que vai direto para os ansiosos, para as pessoas que querem resolver tudo hoje, coisas que levam anos, as pessoas querem resolver num dia só. Calma, um dia de cada vez. E às vezes nós vamos de encontro com algo que nós não temos controle, que é o futuro. Então nós queremos viver antecipadamente. Não. Olha, outra expressão aqui do pensamento dela: conte suas bênçãos, não seus problemas. Veja, nós primeiro temos que entender que não devemos contar para todo mundo nossas situações, sejam bênçãos e problemas. Não devemos contar para todo mundo. Não é todo mundo que está preparado para saber do nosso sucesso ou para saber do nosso fracasso. Procure pessoas que você pode confiar, pessoas que podem te ajudar, pessoas que podem te fazer um bem e não um mal. Porque tem pessoas que só querem saber por curiosidade, às vezes por uma grande fofoca sobre a tua vida. Não vão ajudar em nada. Preste atenção, Dona Marluce escreveu mais aqui. Você os superará, venha o que vier, em relação aos problemas. Sim, tem problemas que nós temos soluções e precisamos sim resolver encarando e não deixando para debaixo do tapete. A sujeira colocada debaixo do tapete, ela vai se acumular com outras sujeiras e a gente só vai se complicar. Dentro de você há muitas respostas. Concordo. Quando nós nos autoconhecemos, esse é tema para um outro programa, o autoconhecimento, nós somos mais fortes, nós interagimos melhor, nós resolvemos as coisas, a gente percebe a nossa potência. E ainda diz mais a mensagem: compreenda, tenha coragem, seja forte, não coloque limites em si mesmo. Veja, compreender, ter coragem e ser forte, isso tudo está na nossa dimensão humana. Nós temos o poder de compreender a maioria das coisas que acontecem com a gente. Às vezes a gente se pergunta: por que comigo? Por que está acontecendo desse jeito? Eu planejei dessa forma. Às vezes não sai como a gente quer, como a gente pensa. Nem tudo vai sair redondinho do jeito que a gente planejou. Mas a gente tem que ter esse poder de compreensão das nossas limitações, de que o mundo não gira ao nosso redor, de que eu não sou a pessoa mais importante, de que não sou dono da verdade. Compreender a nossa limitação e nossa capacidade, mas também a nossa possibilidade, nossa força. Então ter coragem,
Colocar limites. Sim, nós precisamos colocar limite na nossa vida. Quando nós não colocamos limite nas nossas coisas, nós tendemos a errar mais e errar muito, é verdade. Muitos sonhos estão esperando para ser realizados. Quantos sonhos a gente deixa de lado? Essa mensagem é profunda. Nós às vezes abandonamos nossos sonhos e nós nem sabemos por quê. Às vezes por um descuido ou por alguém diz que a gente não é capaz, alguém tenha dito, você não é capaz, então a gente abandona os sonhos. Veja aí quantos sonhos você pode retomar, quantos sonhos você deixou para trás, da casa, do trabalho, da sua vida, das suas amizades, dos seus estudos, cursos, qualificações, melhorias, profissões, quantas coisas você poderia fazer, sonhos que você abandonou. Por quê? Quais são as vozes que você está ouvindo? Alcance seu máximo, seu melhor e seu prêmio. Nada consome mais energia do que a preocupação. Sim, quando nós estamos preocupados em excesso, nós vivemos um estresse muito grande e podemos pagar um preço muito alto, muita energia consumida. Então não deixe a sua energia ser consumida por grandes preocupações, às vezes preocupações que não valem a pena. Nós é que colocamos muito peso, muita importância naquilo. Quanto mais tempo se carrega um problema, mais pesado ele fica. Gente, isso é aprendizado da vida. Quanto mais tempo a gente poderia, por exemplo, resolver o nosso problema agora. A gente poderia dizer não agora, a gente poderia dar o sim agora, a gente poderia se livrar logo daquela situação, mas a gente fica acumulando. Veja que eu falei do tapete cheio de sujeira. Então, ensinava os mais velhos. Minha mãe ensinou o que aprendeu da minha avó. Quem vai comer o pirão, coma logo enquanto está quente. Comer o pirão frio é muito ruim. Então, se você tem uma decisão para tomar e ela pode ser tomada agora, por que adiar? Se você tem um problema para resolver e você pode resolver agora, você vai se livrar logo. Então, você já vai ficar livre daquela pauta. Então, já resolveu. Não leve as coisas tão a sério. Eu concordo em partes, porque algumas coisas sim podem ser levadas a sério, com muita preocupação também. Tem coisas que merecem, nossa preocupação. Contudo, nós temos que ser maduros suficientes para pensar. Nem tudo merece queimar nossos neurônios. Então não devemos levar tudo muito a sério ao pé da letra. Tem coisas que a gente pode sorrir mais, ter mais leveza no trato. Viva uma vida de serenidade, não de arrependimentos. Aqui é um recado direto para a sociedade moderna. A gente está vivendo uma vida sempre de preocupações e arrependimentos, Então a gente precisa buscar serenidade, dar um outro programa sobre isso. Ser sereno não é fácil, porque muitas vezes a vida é muito intensa, muito rápida, muita cobrança em cima da gente. Então a serenidade exige da gente uma percepção diferente da vida, diante de situações que a gente desacelera. Então lembre-se que um pouco de amor dura muito. Sim, a gente deve amar mais as pessoas e nos deixar ser amados, porque isso sim influi muito. Dona Marlúcia, a senhora deu uma grande contribuição ao programa, mas me permita apenas trazer de volta o que eu comecei sobre pensamento e a força deles. Fique ligado, porque o programa de Sã de Corpo e Alma, tem muita coisa ainda. Eu vou falar de pensamento. Quer saber mais? Fica aí. Sã de Corpo e Alma. A forma como nós pensamos influi muito nas nossas atitudes e decisões. E às vezes nós pensamos de maneira tal, errônea, baseado muitas vezes em coisas que disseram. Por exemplo, as pessoas que sofrem de ciúme e de insegurança em relacionamentos. O que acontece muitas vezes? Elas compram um pensamento de vozes, elas compartilham situações de insegurança e aí a amiga diz assim, eu acho que eu vi, ele é assim, o meu já fez isso. Todo homem, é um pensamento, uma verdade coletiva, todo homem trai. Quem disse isso? Esse é um pensamento errado. E muitas vezes a mulher age mediante esse pensamento de que todo homem é traidor, todo homem é infiel. Então esse pensamento influi nas decisões. Tem gente, por exemplo, que pensa que está fazendo certo, fazendo errado. Tem gente que pensa que determinadas atitudes são atitudes bruscas, ignorantes.
estão favorecendo a bondade naquele ambiente, mas não estão. Por exemplo, tem gente que pensa que está ajudando, está atrapalhando. Como, por exemplo, carregar as pessoas sempre no colo, não deixando que as pessoas andem e tenham autonomia. Um pai que carrega a bolsa do filho até dentro da sala de aula, que sempre faz as tarefas para ele, que sempre procura as coisas que ele perdeu, não deixa que ele tenha autonomia de procurar, de saber colocar no lugar e encontrar. Então o que é que a gente faz? A gente termina, infelizmente, acostumando mal, ensinando mal. Tem gente, por exemplo, que não perdoa, acha porque ele pensa, né? Ele pensa que se perdoar é fraco. Eu não vou demonstrar fraqueza de jeito nenhum. Então, mantenha a palavra de rei, não solta de jeito nenhum o perdão. O que é que acontece? Adoece. Pensamento errado que influi nas nossas atitudes. Então tem gente, por exemplo, que acha que toda vez que ganhar é vantagem. E às vezes nem toda vitória é a conquista de verdade, é uma derrota. Tem conquistas que não valem a pena. Então o pensamento influi demais. Às vezes nós pensamos algo sobre determinada pessoa mediante o que disseram dela. Porque antes da gente fazer um relacionamento, conviver com aquela pessoa, a gente aprendeu que aquela pessoa é ruim, aprendeu que aquela pessoa é isso, é assado. E aí quando a gente vai decidir, a gente decide mediante o que me disseram. E tá tudo errado. Porque lá na frente a gente vai perceber que aquela pessoa não é o que disseram. Então isso é muito importante. Pensamento influi diretamente nas nossas relações. Pensar influi diretamente nas atitudes. Então verifique se seu pensamento é correto, porque a gente tem pensamento automático, que foi nos ensinado, que foi herdado, que vem de um meio, que nos atrapalha. Já é automático, eu já penso isso sobre determinada pessoa. Quem faz isso é ruim. Por exemplo, tem gente que pensa que todo preto, todo negro é uma pessoa que tem má índole. Isso é um pensamento preconceituoso. Ou achar que todo pobre é errado, é ladrão, é esperto, ou achar que toda pessoa daquela região do país é uma pessoa assim, ruim, arrogante. Isso é pensamento. O que é que vem na tua mente automaticamente? Vamos falar sobre isso no outro programa? Porque é muito importante. Aquilo que a sua mente já dispara a partir do que você já aprendeu. E aí influi nas tuas decisões. Cuidado com os seus pensamentos automáticos. Cuidado com as vozes que você escuta sobre determinadas situações. Não sempre é a razão. Nem sempre é a razão. Nem sempre é o certo. Gostou da dica? Gostou do programa? Nos acompanhe em outros episódios e mande suas histórias também para o nosso canal interativo diretamente com o Rafael Sá. 991 10 19 60. Esse você fala diretamente comigo. Manda um áudio ou manda uma mensagem que a gente vai relatar a tua história ou trazer um tema que você tem interesse. Um forte abraço, mais episódios chegando. Agradeço a sua audiência. Que Deus nos abençoe e que você esteja sempre aqui na sintonia com a gente. Comece o dia sã de corpo e alma, olhando o ser humano nas dimensões bio, psicossocial e espiritual, de segunda a sexta, 15 para 6 da manhã, com Rafael Sá.